Amém. Aleluia. Boa noite, gente. Graças e paz. Você está feliz de estar aqui? Eu também, de estar esses 2 dias, 4 momentos de ministração, também usufruindo da comunhão com a família do pastor Paulo, da nossa querida ministra Salete, e nos conhecemos aí mais de 20 anos, e ver que eles estão progredindo e conduzindo um povo no caminho do Senhor. Olha a coisa maravilhosa, gente. Eu lembro, eles chegaram lá, olha só, eu estava no momento da matrícula deles no Rema, olha só coisa boa. E hoje ver eles firmes na palavra e levando outros a andar na revelação, no plano de Deus, conhecer a palavra de Deus. Eu quero te dizer que a obra de Deus não vai parar no que você está vivendo, não. Diga para alguém perto de você, diga assim: Deus vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Dá um glória a Deus aí. Graças a Deus. Esse tempo eu fiquei muito feliz de estarmos nessa conferência linda, estou apreciando grandemente, followers, e isso significa seguidores. Então, nos inspirando como seguidores a pensar na unção. E de uma forma muito consistente, isso tem trazido uma base durante esses dias, essa temporada, para a vida de vocês. Se eu fosse você, eu me agarrava à palavra de Deus. A Bíblia estimula em Hebreus 2 que devemos nos pegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, irmãos, toda palavra que vem das Escrituras, das unções, de uma temporada que Deus abre, nós devemos receber, como diz em Tiago: acolhei com mansidão. É como uma semente e deixa aquilo germinar, crescer, produzir fruto, e você vai ver o efeito dessa palavra na sua vida. Amém? Pensando nesse tema sobre seguidores, sobre a unção, eu queria que você pensasse comigo. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 9. Estávamos cantando aqui sobre ele no trono. Diga comigo: Jesus não está mais na cruz. Irmãos, nem muito menos no túmulo. Foram só 3 dias que o corpo dele esteve lá. Mas onde ele está? Sentado à direita de Deus. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, que ele foi obediente até a morte de cruz. No verso 8. No verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, irmãos, a trilha de Jesus, ele desceu do céu, se tornou homem, de homem ele foi para a cruz, desceu à região dos mortos, mas Deus o levantou dentre os mortos para se sentar à sua direita. Deus o Pai o exaltou. Isso é muito importante para nós. Mas a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Quem já fez isso aqui? E eu gosto dessa escritura porque nós podemos pensar Jesus em 2 formas: meu Salvador, mas ele é meu Senhor. Senhor é quem exerce um dono, um comando. A minha vida não é mais minha. Paulo disse: não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra aquilo que vem da parte de Deus. E à medida que vamos conhecendo o próprio Senhor Jesus Cristo, isso vai se tornando uma realidade. Mas eu tomei também essa escritura porque diz aqui Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que pensa que Cristo é um sobrenome de Jesus. O meu nome é Manuel Dias. Dias é meu sobrenome. Mas Jesus Cristo
A palavra Cristo não é um sobrenome ou uma composição de um nome com duas palavras, não. Quando diz Jesus, é o nome dele, mas quando diz Cristo, é o ungido. Você o reconhece como o ungido de Deus? Diga comigo, Jesus é um ungido de Deus. Amém? Olhe para alguém perto de você. Diga assim: se estamos em Cristo, nele também somos ungidos. Amém? Eu vou dar uma pausazinha para minha querida. Pode descansar, pode sentar. Eu te chamo daqui a pouco. E aí, irmãos, quando a gente tem esse entendimento que a Bíblia fala de um Messias prometido no Velho Testamento, ele veio, ele foi ungido ao sair das águas no batismo de João, começou o seu ministério, o poder do Espírito Santo estava sobre ele, 3 anos e meio, foi para a cruz, ressurgiu dentre os mortos, cantávamos sobre o trono, o Pai o exaltou quando ele chegou lá no trono. Hebreus capítulo 1, ele também foi ungido. Ele é o eterno ungido de Deus. Então ele é meu Senhor e ele é ungido. E por ser ungido, a unção dele vem sobre nós, o corpo de Cristo. Diga comigo, somos ungidos nele. Agora vamos pensar um pouco sobre o tempo em que Jesus, em Atos no capítulo 1, em que Jesus, a Bíblia diz que ele teve 8 encontros pós sair do túmulo com várias pessoas, vários momentos. A Bíblia também diz em Atos no capítulo 1, verso 3 e 4, que ele passou 40 dias aqui na terra. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele tomou o seu sangue, ele levou o sangue dele para o trono, ofereceu a Deus, ele voltou para a terra e passou 40 dias aqui. É assim que diz a Bíblia. Ah, mas ele levou o sangue? Levou. Talvez você diga, onde está na Bíblia? Hebreus 9:11. Ele não entrou no santo dos santos terreno, mas no santo santo celestial, não com sangue de bodes nem de touros, mas com o seu próprio sangue. Aí a Bíblia diz e dá um ponto final, para efetuar uma eterna redenção. Diga comigo, eterna redenção. Mas quando olhamos para o livro de Atos no capítulo 1, vamos encontrar Jesus dizendo as últimas palavras: recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Se fosse aqui em São Paulo, né, ele ia procurar um monte para subir, ir para o trono de Deus naquele dia, e ele ia dizer: vocês vão ser minhas testemunhas em São Paulo, né, no Sudeste, no Brasil e nos confins da terra. Amém? A Bíblia diz que muitos o viram ressurreto. E eu queria tomar uma escritura, 1 Coríntios capítulo 15. Quantos amam a palavra de Deus? Irmãos, eu não quero ficar dizendo coisas da minha cabeça, eu quero ler e comprovar, conferir com você que a Bíblia fala essas coisas. Ou por citação, você pode anotar e conferir depois, ou por olharmos a própria Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15 é o grande capítulo da ressurreição, em que Paulo se levanta para defender a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é uma ressurreição única, porque outros ressuscitaram. Hoje de noite talvez a gente fale aqui sobre Eliseu. Irmãos, Eliseu foi um grande profeta, morreu, os seus ossos estavam lá numa cova, e jogaram um defunto, um homem morto, bateu no osso dele, e aquele homem reviveu. Mas aquele homem que reviveu morreu depois. Lázaro morreu depois. A Bíblia fala de ressurreições. Há 15, 20 anos, Reinhard Bonker, na África, tem o vídeo. Levaram um defunto num caixão morto 3 dias. E o homem numa cruzada, levaram, colocaram numa sala do lado, ele estava pregando na igreja, o defunto começou a se mexer, a reviver, e o homem voltou à vida.
Então existem ressurreições que voltam à vida, mas morrem depois de novo. Mas Jesus ressuscitou para a imortalidade. Diga comigo, ele não morrerá mais. Esse grande capítulo, 1 Coríntios 15, é a defesa de Paulo da doutrina da ressurreição que nós cremos. Porque se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Olhe para alguém perto de você e diga assim: alcançaremos a imortalidade. Mas se alguém disser, e se tu morrer? Aí você vai dizer, eu posso até morrer, viro pó, mas do pó eu vou levantar e vou ser imortal. Isso é a doutrina, irmãos, da imortalidade. A nossa fé não só é para essa vida. A nossa fé adentra a eternidade e em união com Cristo Jesus. No outro tempo a gente fala aqui sobre escatologia. Mas vamos olhar para 1 Coríntios capítulo 15, falando das aparições de Jesus após a ressurreição. O verso 4 diz, foi sepultado e ressuscitou. Todo mundo diz comigo, ressuscitou. Quando? Ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. Não foi uma invenção não, Deus já vinha falando disso. O número 3 dias. Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso era profético desses 3 dias de Jesus. Tem outros testemunhos também. Não vou esticar aqui não. Mas o verso 5 e 6 são bem importantes para nós. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, falando do contexto em que a carta foi escrita, porém, alguns já tinham dormido. Esse dormido aqui é dormido no Senhor, porque um dia vai acordar. Tem muita gente que pensa que o ponto final da vida dela é num cemitério, mas sabe que todo mundo vai acordar de onde foi sepultado. Acordar para quê? Quem está em Cristo, para se encontrar com Cristo. Quem não está em Cristo vai se acordar para prestar conta do que fez durante sua vida nesse corpo aqui. Então Hitler vai prestar contas. Todos, desde Adão até a última pessoa que nascer, até a vinda de Jesus, haverá de prestar contas. Mas nós estamos em Cristo. Diga comigo, eu estou em Cristo. E o que é que eu quero tomar desse verso? 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Fala comigo, 500. Isso dá a entender que não só viram, mas eram seguidores. O nosso tema é seguidores, followers. O que isso significa? Alguém que propõe no coração seguir aquela pessoa porque ela tem algo importante. Porque eu coloquei no meu coração perseverar em seguir aquela pessoa. Agora, fala comigo, 500 pessoas. Agora olha do lado de cá. Apenas 120 pessoas estavam no dia de Pentecostes. O que me mostra 120 no dia de Pentecostes? Que 380 pessoas perderam a perseverança, voltaram para a sua vida normal, desistiram de seguir Jesus. Talvez voltaram para a religiosidade judaica, não se descolaram daquilo, entendendo que era uma nova estação de Deus, e se desconectaram. E deixa eu te dizer, perderam o grande dia de Pentecostes, perderam de receber da unção, porque quando Jesus subiu, segunda vez, ele subiu a primeira para levar o sangue, não é curioso? 40 dias na terra, subiu de novo para ficar lá, está à direita de Deus. E não só está sentado não, irmãos, às vezes a gente pensa que, às vezes a gente pensa que Jesus, ele está lá só sentado
Mas, irmãos, ele não só está sentado, não. Tem dia que ele fica de pé e levanta, ele anda. Ele não está vivo? E ele está dizendo, eu vou voltar em breve, gente. Me aguarde aí que eu estou para chegar. Diga comigo, ele está vivo. Quando ele subiu 40 dias depois, conta-se aí, tem os dias entre a crucificação e a ressurreição, 3 dias. Vamos pensar, 40 dias mais 3 dias, 43. Vamos calcular aí 7 dias. Alguns dizem que foi 10, mas vamos colocar aí alguns dias. Durante alguns dias, 7 ou 10 dias, 500 pessoas eram para perseverar. 380 desistiram, 120 perseveraram. Mas no dia de Pentecostes, no 50º dia, um vento impetuoso, línguas como de fogo, línguas na boca daqueles 120, o Espírito chegou, a unção chegou, eles foram revestidos de poder, assim como Elias jogou a capa em Eliseu. E aquilo que Jesus fazia em 3 anos e meio de ministério, começou a operar na vida daqueles 120, porque eles receberam do manto, receberam da unção sobrenatural do próprio Cristo, que está no trono. Sabe, irmãos, quando a gente vem para um culto, eu estou te adorando, Jesus, tu és o Cristo, eu estou dizendo tu és o ungido, e a unção dele vem sobre a minha vida. Eu declaro que você vai entrar em dimensões do sobrenatural. Uma palavra de Deus no Velho Testamento, eu vou te dar olhos para ver e ouvidos para ouvir, mas não é nessa dimensão, é na dimensão espiritual. Eu declaro que os seus sentidos espirituais estão sendo aguçados, porque o batismo no Espírito Santo nos faz experimentar a dimensão do reino espiritual. Paulo disse assim, uma linguagem de fé, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. O que ele cria? Em Deus, no trono, no Espírito Santo, nos anjos, na redenção. No poder do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos andar nesse poder. O que é que acontece em Atos, lá no capítulo 13, 4? Os discípulos chegam na porta formosa, tinha um homem lá, coxo, aleijado. E aí aquele homem pede esmolas, e eles não tinham dinheiro na hora. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo anda. Sabe, irmãos, eu sei, a gente estava cantando, basta uma palavra tua. Mas quem é cheio do Espírito Santo vai ser uma palavra da minha e da sua boca. Na unção que vai mudar circunstâncias e quadros. Eu sei que Deus fala do trono, mas Deus também nos diz, fale a minha palavra e o meu Espírito se moverá sobre as palavras que você falar. A unção se moverá. E aqueles 2 homens disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta, anda. E o poder de Deus entrou, aquele homem levantou, andou, começou a pular. Olha para alguém perto de você e diga assim, estão chegando os dias que nós vamos andar na unção. Nós vamos andar no poder. Diga, porque esse é o plano de Deus. Por enquanto a gente está estudando, estamos nos molhando. Estamos como... A Bíblia diz, Ezequiel 47, molhando os pés, molhando até o tornozelo. Mas Deus está dizendo, estão chegando os tempos que o meu poder vai te envolver. E você não vai ser nem tímido nem covarde, mas você vai ser ousado. É a oração de Atos no capítulo 4. Senhor, nos dá intrepidez para pregar a tua palavra e confirma com sinais.
Uau! Olhe para alguém perto de você e diga assim: vai acontecer. Não tem gente que pensa que o batismo no Espírito Santo é uma besteirinha. É não. É o revestimento de poder para você fazer as mesmas obras de Jesus Cristo. A gente nunca viu tanta guerra como nesses últimos dias, pelo menos a geração de 2000 para cá. A gente viu algumas, né, do milênio atrás. Mas como esses dias, não. Você já pensou que um soldado ele é revestido e ele vai cheio de indumentárias, de bombas, de granadas? Aquilo não só é uma veste elegante, ele não vai para desfilar não, irmãos, como quem vai para um show de moda, não. Aquelas roupas estão com dinamites para destruir as obras e até mesmo o inimigo. O Senhor está dizendo, a roupa e o revestimento da unção que eu te dei é para você destruir as obras do diabo. É para você estar envolvido com o meu poder, com o Espírito Santo, com os dons espirituais como ferramentas para te ajudar em momentos que vão ser bem necessários. Porque não é pela carne, não é pela sabedoria humana, é pelo meu Espírito que você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. Posso ouvir um amém? Então, revestido. Quando diz lá, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquela palavra poder, se você olhar uma concordância no grego, é dínamos, dunamis, que é a mesma palavra que origina a palavra dinamite, um poder explosivo. Não é maravilhoso isso? Deus compartilha um poder que produz resultados. E o que é ser testemunha? Eu lembro, ontem sentei e jantei com o nosso querido irmão ali, o advogado. Ser testemunha é produzir uma prova perante um juiz de um fato. Então Deus derrama poder e dinamites, porque a gente vai pregar e vai dizer, Jesus ressuscitou. Aí a pessoa do outro lado diz, prove. Aí os sinais, a demonstração do Espírito vai produzir uma prova do mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, para confirmar que ele está vivo e que o poder de Deus é real e não mudou. E como diz Efésios 1, chegou o tempo da igreja entender que o poder da ressurreição não só entrou no túmulo de Jesus, mas habita no espírito de cada crente. O problema é que às vezes é apenas um poder adormecido, mas quando estamos debaixo da unção, esse poder vai se tornar latente, vai jorrar, vai fluir da sua vida, vai produzir resultados por onde você passar. Sabe, eu estava dando aula certa vez, Salete, sobre a autoridade do crente e me veio no meio da aula. Eu disse, vai ter gente aqui, estou dando a aula, né? Você está aprendendo um fundamento. Vai ter gente aqui, essa semana, que você vai estar na rua, não está aprendendo sobre a autoridade do crente, pois você vai usar. Você vai estar na rua e de repente alguém vai ficar endemoniado e você vai dizer, meu Deus, cadê o pastor, cadê o professor, cadê aquela irmã do fogo? E não vai ter ninguém. E o Espírito Santo vai dizer para você, vá lá a primeira vez, use o nome de Jesus, use a autoridade. Irmãos, eu declarei essa palavra por inspiração. Pois não aconteceu. Tinha que acontecer, né? 2 pessoas estavam na rua e aí uma vizinha numa casa endemoniou, não tinha ninguém para socorrer, ela lembrou da palavra, foi lá, se tremendo, né? Uma coisa nova, mas usou o nome de Jesus, o demônio obedeceu e funcionou. Eu declaro que vai acontecer com você. Você vai ter experiências com a unção. Não vai ser só uma doutrina, uma historinha. Não, lá na igreja pregou. Não sei se é assim mesmo, não. Eu declaro que você vai ter experiências. E eu declaro que quando você usar o nome de Jesus, daquele lugar de covardia, você vai arregaçar as mangas. Meu Deus, onde é que tem outro demônio para expulsar, hein? Cadê? Cadê? Onde é que tem outra pessoa para impor as mãos e ela ser curada? Me dá um amém.
estava na escola do meu filho e da Tessa, do Caio Petros e da Tessa, e aí, pagando o inglês dele, a moça que me atendeu, bem educada, bem quieta, disse: posso contar uma coisa? Eu disse: pode. Ela disse: há 15 anos, isso já faz uns 4 anos, há 15 anos eu era criança. Você foi na casa da minha avó e uma tia minha estava com depressão. Você foi visitar lá. Eu digo: foi? E o que aconteceu? Aí eu fui lembrando, ela contando a história, imagina, 15 anos. Aí fui lembrando, construindo, né? Aí ela disse: você chegou na sala com a Bíblia, ia ministrar. Minha tia do quarto disse para minha mãe: eu não vou sair daqui, eu não quero ouvir essa pessoa. E disse que eu fiquei na sala, aguardei um tempo, digo: não, espero, vê se ela vem. Ela não veio. E aí eu olhei para a mãe e para a irmã daquela pessoa que estava depressiva, a tia daquela menina que estava conversando comigo na escola dos meus filhos, e aí eu perguntei: a senhora tem um paninho, um lencinho para mim? Aí ela: para quê? É porque eu vou impor as mãos, quando ela dormir, joga esse paninho nela. Ah, irmãos, eu creio na Bíblia. Atos 19 diz que as vestes de Paulo e lenços eram colocados em pessoas e as doenças fugiam. Eu já ouvi falar de você bater o pé e um gato fugir. De você dar um grito e um moleque, né? Eu já vi um moleque entrando na minha casa e eu ouvi batendo na parede, já estava dentro da casa. E aí, irmãos, eu cheguei no outro quarto, estava lá um cara grande, um moleque saindo da minha casa. Meu pai tinha armas, com a arma assim em cima. Eu digo: eu não acredito. Eu peguei no cabelo daquele moleque, segurei, e o cara puxando de fora. Sabe, irmãos, Deus vai te levar a uma ousadia diferente. Agora deixa eu contar o resto da história. Eu impus as mãos naquilo, entreguei e fui-me embora. Anos, nunca ouvi um resultado. Ô povo ingrato, devia ter e me dizer. Aí aquela menina, 15 anos depois, aí disse: minha tia não quis receber, mas colocaram o lenço nela. E no outro dia ela foi curada. A depressão acabou. Irmãos, o poder de Deus, ele habita em nós e ele flui de nós. Ele é tangível. Ele pode ser armazenado como a energia de uma bateria. Estava naquele pano. Eu quero te dizer que você vai começar a fazer coisas à luz da palavra de Deus que você nunca fez. Você vai ter impulsos além do conhecimento das coisas naturais. Deus quer te arrancar do natural. Deus quer fazer com você o que ele fez com Pedrão. Estava tudo no barco. Pedro, vem cá. É você, Jesus? Sou eu. Se é você, me chama. Aí Jesus chamou e ele sai do barco e anda sobre as águas. Eu sei que ele afundou, depois Jesus segurou na mão e ele ficou de volta sobre as águas, sobrenaturalmente. Aí tem muita gente que diz: ah, só ele afundou. E os outros covardes que ficaram no barco? Eu consigo ouvir a voz de Jesus te chamando: vem para uma vida sobrenatural. Sai desse cristianismozinho que não funciona nada. Vem andar na unção. Eu sou ungido. Há uma unção para você andar, operar, viver e também tocar outras pessoas. Diga comigo: o Espírito de Deus fluirá da minha vida. Diga: eu vou entrar na dimensão de coisas sobrenaturais. Irmãos, se fôssemos contar testemunhos, viraríamos a noite aqui.
Porque desde o início da minha vida cristã, eu não tive essas frescuras que algumas pessoas têm de sobe e desce, né, de ter crise. Já ouviu falar do crente ioiô, né, que está lá em cima, está lá embaixo, tropeça aqui, cai acolá? Não. Mas eu me determinei a não viver oscilando. É uma determinação. Pressão, passei e passo igual a você. Mas eu não vou dar o braço a torcer. Para de ser mole. Ouse se firmar na palavra de Deus e no poder de Deus. Deus não gosta de gente vacilante, ânimo dobre. Tem hora que quer, hora que não quer, hora fica em cima do muro. Não sei. Que não sei o quê? A palavra está te iluminando, te dando um senso de destino e de uma dimensão que você pode entrar e você sempre atrás, sempre dando desculpa. Sempre mais na incredulidade do que na fé. Diga comigo, chegou o tempo de mudanças. E sabe, irmãos, quando eu vejo 500, 120 deram resposta, eles tocaram. Lógico que uns mais, outros menos, outros despontaram, mas aqueles 120 tocaram. Eu te pergunto, ninguém responde. Onde você vai estar? Em qual grupo? Dos 120 ou dos 380? Que ficou na mesma vida? Não, irmãos. Decida que você vai experimentar tudo que Deus tem para você. Você pode dizer comigo, eu vou experimentar tudo que Deus tem para mim. Isso é uma palavra de Deus? Você me dá ainda alguns minutos? Eu estou com o meu tempo ali, eu estou pregando, eu vou mesmo prosseguir. Eu vou traçar um paralelo entre Jesus, os 500, 120 receberam. A Bíblia narra a história do ministério de Elias. E ele tinha muitos profetas sendo treinados. Mas dentre aqueles tinha um chamado Eliseu. Fala comigo, Eliseu. E aí a gente vai pensar esse nome, seguidores. Jesus tinha discípulos. O que é um discípulo? Um seguidor de Cristo. Mas olhando lá para trás no Velho Testamento, Elias também tinha discípulos. Ele tinha escolas com aqueles profetas que nasceu desde os dias de Samuel. Existiam 4 cidades sede, escolas de profetas que tinham tangedores, músicos, o Espírito de Deus vinha e eles treinavam o espírito profético de receber revelações sobrenaturais da parte de Deus. E sabe, irmãos, a igreja é chamada para andar no sobrenatural. Nós aprendemos tanto, é para entrar em dimensões. Não é só para ser uma escola e ficarmos tagarelando, não. Você vai entrar em dimensões que Deus preparou para que você entre. Me dá um amém. Agora vimos 120 perseverando e receberam do Espírito, dia de Pentecostes. Que coisa linda. Mas vamos olhar um pouco para a história de Eliseu e Elias. Nós vamos tomar aí na Bíblia o livro de 2 Reis, o capítulo 2. O pessoal vai nos ajudar. É bom, se você tiver com sua Bíblia, também abri-la para você conferir. E também vamos pensar juntamente com imagens para que a gente possa ver e essa pregação não sair mais da sua mente nem do seu coração. Posso ouvir um amém? Vou começar a ler aqui quando fala de Eliseu. Eram os últimos dias de Elias. Elias estava consciente de que partiria. A partida de Elias, gente, não era uma partida normal, como alguém que morre, né? Nós temos os livros do Charles Capps, um pregador de fé, de confissão, era amigo de irmão Reagan, pregava no Rema. Esse homem pregou fé e confissão de uma forma muito intensa. Eu não sei se vocês sabem, mas os últimos dias da vida dele, com 80 e lá vai, penso que 86, 7 anos,
Ele percebeu que ia morrer. Sabe o que ele fez? Naquela semana ele chamou todos os familiares, fez uma despedida. Na sexta chamou seus melhores amigos, passou o dia com os amigos. No sábado ele começou a ficar desligado, no domingo ele partiu. Pensou coisa linda? Você saber o dia que vai partir, chama todo mundo, gente, foi bom demais, eu vou na frente, beijinhos, daqui a pouco a gente se encontra. Meu Deus do céu. Não temos medo da morte? Ou melhor, não deveríamos ter? E partiu. E no site dele diz assim: o que ele pregou a vida toda, ele viveu para morrer. Porque ele disse: eu estou indo. E foi. Ele viveu pela fé e ele morreu pela fé. Mas o corpo voltou ao pó. Com Elias, não. Elias sabia que ia, mas não ia passar pela morte. E a gente vai ler aqui. E esse momento é muito sublime. Olha o que diz a partir do verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Diga comigo, em companhia de Eliseu. Então a Bíblia narra que ele tinha alguns discípulos, seguidores, mas tinha um que se destacava. Tinha um, irmãos, que era teimoso, no bom sentido. Não largava o pé dele, não deixava ele só. Parecia Josué com Moisés, em Êxodo 33. Diz que Moisés estava na tenda e Josué não se apartava da porta daquela tenda. Queria servir Moisés incansavelmente. Da mesma forma, era Eliseu. A Bíblia dá testemunho que desde o dia em que Elias passou por Eliseu, ele estava, com os bois, no contexto familiar. Elias pegou a capa, jogou sobre ele e disse: você sabe o que eu fiz? O que era aquilo? Um chamamento na vida de Eliseu para servi-lo e para um dia mais na frente ele também ser treinado como profeta e também assumir a sucessão ministerial de Elias. Passam-se 15, 16 anos. Era o momento de Elias partir. Aí a Bíblia diz que Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Verso 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Já ia para outra cidade. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, Elias. E assim desceram a Betel. Verso 3. Então os discípulos, fala comigo, os seguidores. Não, porque eu estou jogando essa palavra para você? Porque tem o seguidor firme, que persevera, e tem o servidor que abandona. Em qual dos três você vai estar? Mais ou menos, pega leve. Não, eu vou empurrando com a minha barriga. Você não vai ter nada. Pastor Joselito de Brasília, ele diz assim: se interesse. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Irmãos, buscar pela metade você não vai achar nada. Segundo Crônicas 16, 9, diz assim: que Deus, os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um coração que seja inteiramente dele. Aquele inteiro é o sentido de que tem que ser 100%. Só 99 não vale. Tem que ser completo, inteiro, de verdade, full. Aí Deus disse que se achar um coração que seja inteiramente dele, Deus diz: eu vou me manifestar a ele. Segundo Crônicas 16, 9. Tem gente que não tem manifestação de Deus porque seu interesse por ele é muito vago, muito bobo. Não sei. Eu nem sei se eu vou para a igreja hoje.
Ah, mas ir para a igreja é uma demonstração de que eu quero Deus? É. Independente de quem prega, independente se tem 2 ou 100 pessoas no culto. Ah, tem 2 pessoas, eu não vou mais não. Você está muito fraco. Irmãos, eu quero Deus, pode ter uma pessoa na igreja. Nem deixo me abalar. Porque eu sei o que dentro de mim eu quero. Olhe para alguém perto de você e diga assim: se você não buscar, você não vai obter. Olha o que diz depois, verso 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Olha para cá, gente. Os profetas que entendiam e interpretavam o que Deus estava fazendo, disseram uns para os outros e para Eliseu, que não largavam o pé de Elias. Diga comigo: seguidor ferrenho. Eles disseram: hoje, não passa de hoje, a gente está percebendo, tem um movimento no mundo espiritual. Hoje, Elias vai se embora. E aí, olha como responde Eliseu: calai-vos, eu sei, mas eu vou ficar no pé dele. Ele esteve em Gilgal, vai para Betel, eu não largo ele. Diga comigo: firmeza. Diga: perseverança. Você está lembrando dos 380 e dos 120? Passou o primeiro dia, nada aconteceu, o Espírito Santo não veio. Passou o segundo, o terceiro, não veio. Mas, irmão, chegou um momento que um barulho veio do céu, um vento impetuoso. Irmãos, persevere mesmo quando nada estiver acontecendo ainda. Diga comigo: mesmo não vendo, eu continuo crendo. Verso 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Já foi para outro lugar. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Diga comigo: ele não desistiu. Você pode também dizer: eu não vou desistir. Diga: eu quero a unção. Diga: eu quero o que Deus tem para mim. Verso 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará o teu senhor, elevando por sobre tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha para cá. Numa cidade tinham profetas, na outra já tinham outros profetas. E eles todos estavam percebendo: Elias vai embora, Elias vai embora. Olha agora quando chega exatamente aqui o versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Todo mundo lê comigo o verso 8 em voz alta e vamos ver uma figura. Vamos lá, verso 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Pode colocar a imagem aí? A do mar abrindo aí, por gentileza. A segunda, isso aí. Olha que interessante. Ele bateu as águas se abriram e eles passaram em seco. Agora, quem passou com Elias? Com Eliseu. Aliás, com Elias. Eliseu. Porque ele perseverou. Os outros de uma cidade sabiam que ia acontecer algo.
Mas 50 viram aquilo, mas não passaram. Eu te falei de uma perseverança coletiva, agora eu estou falando de uma perseverança individual. Posso contar um pequeno testemunho? Eu estou pregando mesmo, né? Eu vou contar. 1997 foi um grupo para o Rema nos Estados Unidos. Como eu desejei ter ido com aquele grupo. 30, 40 pessoas foram para o acampamento do Rema, 80 anos de Kenneth Hagin, já avançado de idade, de dias. Mas eu lamentei não ter ido. Aquele mesmo ano eu tinha ganhado uma viagem para Jerusalém, ganhado mesmo. E ganhado de uma pessoa que não me conhecia. A pessoa disse que ouviu o meu nome, alguém estava pregando, citou o nome de 8 pessoas, ouviu o meu. Ela disse, quando eu ouvi seu nome, Deus disse, dê para ele uma passagem para Israel. Olha que coisa linda, gente. E eu não fui para Israel naquele ano. Aí meu pai ficou tão impactado que disse, vá, e já que você vai, eu vou ajudar, você vai para o Egito e para a Grécia. Eu digo, ótimo, promoção. Aí o pessoal foi para o Rema nos Estados Unidos, e eu sempre com desejo, Senhor, eu queria ir no Rema, eu queria conhecer o ministério de irmão Rega, visitar Tulsa, tal. Não deu. Passa 2001, 2002, 2003, nada acontece. Outubro de 2003 foi o ano da partida de Kenneth Hagin. Naquele ano, Paulo, Deus estava lidando com algumas mudanças. Inclusive, foi o ano e o dia em que Guto e o pastor Bud me chamaram para fazer parte da diretoria desse ministério. Era uma segunda-feira. Eu fui no, que hoje temos o Verbo Shop, a livraria da igreja em Campina Grande, na manhã, aliás, naquela tarde. Mas pela manhã, o pastor Bud me dava acesso aos seus livros, às suas fitas. Eu peguei uma fita cassete de Kenneth Hagin. A fita cassete era toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele ensinando sobre a autoridade do crente. Eu não sabia tanto inglês, eu reduzi a velocidade daquela fita cassete. E quando eu reduzi a velocidade, eu ficava ouvindo inglês, era mais tranquilo, o inglês texano, muito trabalhoso de ouvir. E aí conseguia, só que eu dormi. Quando eu dormi, eu tive uma visão. Uma visão semelhante, pode colocar a próxima imagem? Uma visão semelhante a essa aqui. Só que não tinha o Eliseu. Tinha um homem subindo e um manto caindo. E caía ali no chão. E eu tive essa visão. E quando eu tive essa visão, irmãos, eu fiquei impactado. Eu me acordei, fiquei meio assombrado. Meu Deus, o que significa? O que é isso? O que se dará? E aí fui no Verbo Shop naquela tarde. Lembro quando eu entrei, Patrícia, casada com o irmão Leão, lá de João Pessoa, ela olhou para mim e disse, Maneco, você soube? Eu disse, não, de quê? Ela, pastor Bud recebeu notícia, ele estava lá bem triste, porque Kenneth Hagin partiu para o Senhor. Quando ela disse aquilo, eu disse dentro de mim, eu vi. E eu comecei a rir. Sabe uma bexiga, um balão de criança quando estoura? Fez... E uma alegria sobrenatural dentro de mim. Irmãos, eu comecei a rir. Ela disse, como assim? Eu disse, eu tive uma visão hoje de tarde, e narrei para ela. E aí fui lá, estava o pastor Bud chorando e rindo ao mesmo tempo, estava Guto, ficamos um tempo, era tardezinha para começar a noite. E aí Guto, já umas 8 horas da noite, disse, Maneco, vamos tomar ali um suco. A gente foi, disse, preciso conversar com você. Eu disse, o que é, Guto? Ele disse, é que a gente vem orando há alguns dias e o pastor Bud pediu para eu conversar com você.
para você se tornar um integrante da diretoria do ministério. E eu fiquei assustado, um misto de coisas, uma visão, né? Um convite daquele, que responsabilidade. 11 anos antes eu vi o pastor Bud ministrando e eu disse, eu quero o que esse homem tem. Em 1997 só tinha a igreja de Campina Grande. Eu era de outro ministério e Deus disse, o que você tinha para cumprir nesse lugar que você está, encerrou. O que eu tenho para você vai se cumprir servindo Bud Wright e a visão dele. Só tinha uma igreja. E eu obedeci a um impulso do Espírito Santo. Não sabia eu que eu sairia até mesmo de Campina Grande. Eu vi o nascimento da segunda, terceira escola do Rema e de tantas outras. Eu decidi me casar com 40 anos e servir 10 anos no ministério solteiro, porque eu sabia que estava servindo um homem de Deus. Eu estava tocando numa unção que ia abençoar a nação brasileira. O pastor pergunta, você não se cansa? Irmãos, para mim eu estou acostumado. Há uma graça, há um poder, há uma unção. E quando eu estou aqui, é um pouquinho. Ele foi. Mas o que operava nele está operando em mim para ajudar a fortalecer as igrejas no propósito divino. Maneco, a unção que você viu é a de Kenneth Hagin que caiu em você? Espera aí que eu vou te responder. 2 dias depois, um pregador americano estava lá em Campina Grande, tinha umas 50 pessoas no Ministério Verbo da Vida, e a gente teve uma reunião e ele ministrou, e ele disse assim, todo grande homem de Deus quando parte, as pessoas perguntam, sobre quem caiu o manto ministerial dele, a unção. Quando falamos sobre unção, muitas vezes ela é chamada poder de Deus, a mão do Senhor, o manto, ou simplesmente unção, ou uma capacidade sobrenatural para executar uma tarefa da parte de Deus. E aí, aquele homem, Randy Mitchell, ministrando para um grupo de 50, ele disse, todas as vezes quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus parte, ele disse, Kathryn Kuhlman, todo mundo percebe que Benny Hinn flui, opera nas mesmas pegadas, demonstrações, e tantos outros. Aquele livro que eu te falei, Catch the Anointing, Pegue a Unção, do Dag Heuer-Mills, ele fala de 6 gigantes, que é notório, a unção foi transferida para outros. O próprio Reinhard Bonke, ele teve uma experiência com um grande evangelista no início do século passado. Ele encontrou esse homem sobrenaturalmente andando na rua, o homem velho, nos últimos dias. Ele bateu na porta, disse, mora aqui esse homem que está escrito essa placa. Aí a mulher disse, mora, mas ele não pode atender. Aí uma voz lá de dentro disse, manda o garoto entrar. Eles não se conheciam, mas Deus orquestrava encontros para que uma unção fosse transmitida. E ele dizendo, cai muitas vezes sobre uma pessoa, mas ele, como intérprete do Espírito, disse naquele dia, a unção de Kenneth Hagin não vai cair só numa pessoa, mas vai cair sobre os que estão seguindo fielmente os ensinamentos dele. Eram 50 pessoas, eu estava lá atrás, vamos supor que você seja pastor Bud, e eu olhei lá atrás, porque eu tinha tido uma visão 2 dias antes. No dia que eu entrei no ministério, um grande desejo que eu tinha de ter ido no Rema, nos Estados Unidos, enquanto ele estivesse em vida, Deus me deixou ver no dia da sua partida no reino espiritual. E lá atrás eu olhei o pastor Band e disse, esse gordinho tem seguido
Kenneth Hagin ferrenhamente. Eu via um pouco como Eliseu e Elias. Mas só caiu sobre pastor Bud? Não. Caiu sobre muitas pessoas. O rema tem se multiplicado em muitas nações para fazer muitas pessoas para o grande último avivamento antes da vinda de Jesus. E o que é que eu quero te dizer com isso, irmãos? Que nós precisamos desejar as unções, receber do Espírito Santo, me conectar, ter essa intensidade de coração. Eu preciso ser um seguidor ferrenho. Fala comigo, seguidor ferrenho. Irmãos, não vai de uma forma leve. Deus tem algo muito glorioso para você. Deus tem coisas para você. Agora deixa eu te dizer um sinal. Eliseu operou o dobro de sinais e milagres que Elias operou. Porque ele disse para Elias, você pode continuar o texto depois. Ele disse para Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. De todos os discípulos do profeta em várias cidades, ele foi o que foi mais intenso. E aí ele ousou perguntar, o que é que você quer de mim, Eliseu? Ele sabia que ia embora. Ele sabia que vinha uma carruagem de fogo e um redemoinho e ele ia ser levado vivo. Aí ele perguntou, o que é que você quer, Eliseu? Eliseu foi ousado. Disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. E no momento que ele estava subindo e partindo, ele jogou a capa dele. E Eliseu tomou aquela capa. E os profetas, aqueles 50, ficaram olhando. O que é que vai se dar agora? Da mesma forma que Elias bateu nas águas e se abriram, o poder de Deus que operava na vida de Elias, Eliseu agora bate nas águas do mesmo jeito e as águas se abrem. Aí os profetas disseram, o espírito de Elias está sobre Eliseu. A unção foi transmitida. Irmãos, quando Jesus partiu, a unção que operava nele veio sobre os discípulos e ela tem estado na terra para quem se interessa. Eu não sei o que você quer. Eu não estou nessa terra aqui para juntar tesouro humano. Eu estou aqui para cumprir coisas da parte de Deus e tocar vidas. Pode ser que eu esteja falando para 120 pessoas aqui e só 30 se interessem. Pois eu vou me conectar com essas 30. E outros vão ficar a ver navios. Eu te pergunto, o que é que você quer? Quando aconteceu aquilo daquela visão? De fato, parte da unção do ministério de Kenneth Hagin veio para o Brasil, mas qual é a prova? Hoje, passado 22 anos da morte de Kenneth Hagin, mais da metade dos remas do mundo estão conectados ao Rema Brasil. Eu vou dizer de novo, mais da metade. Os outros são muitos remas variados. O que isso prova? De que a unção que um dia estava só numa cidade, está em várias cidades do Brasil e a partir de várias cidades do Brasil, indo para algumas outras nações. E está aqui em São Paulo. Deixa eu te dizer, quando percebemos o mundo espiritual, não existe o fator tempo. Eu quero te dizer que essa escola é uma escola ungida. E ela vai ativar coisas na tua vida. Para eu ser discípulo de homens, não necessariamente a gente é discípulo de Cristo. Mas a gente serve a Cristo também servindo a homens. Diga comigo, eu sirvo a Cristo
servindo a homens. Deus tem um plano para essa igreja. 2013, pastor Bud parte. Eu estava no sepultamento dele. Eu estava no momento que ele partiu. Eu estava conduzindo a oração no ministério. Eu estava lendo um salmo que falava, Salmo 48, de que alguém estava chegando no trono. Alguém chegou perto do meu ouvido e disse: Maneco, o pastor Bud acabou de partir. Aí eu inspirei e estava lendo o versículo. Alguém está chegando no trono. Salmo 48, depois você lê lá. Eu estava interpretando. Naquele dia, sabe quem foi para o hospital? Porque eu tinha contato com o Hospital Antônio Tagino. Sabe quem recebeu o corpo do pastor Bud? Eu. Só estava eu. Ele partiu. 3 dias depois, no dia do sepultamento dele, eu tive uma visão. E o Senhor lidou comigo naquela visão dizendo: se o grão de trigo não cai na terra, fica ele só, mas se cai, dá muito fruto. O Senhor disse para mim: os que seguirem fielmente a visão que Bud Wright liberou para a nação brasileira, essas igrejas vão experimentar uma unção apostólica que vai mudar a vida de muitas pessoas. E deixa eu te dizer, 22 anos, 12 anos, não existe o fator tempo no mundo espiritual. Eu sinto o cheiro da unção sobre essa obra. E se eu fosse você, eu não pegava leve. Eu me conectava, eu orava, eu buscava a Deus para interpretar o plano de Deus para essa igreja. Eu investia. Porque quando o arrebatamento acontecer, a gente não leva nada daqui. Vai ficar tudo. Mas edificar vidas. Quando a gente for arrebatado, a gente vai se encontrar com quem a gente edificou. E teve uma parcela de mudança na vida dela. Cadê a tecladista? Coloca a última figura aí, por gentileza. Essa é interessante. Enquanto Eliseu viu Elias subindo, Elias viu Eliseu tomando posse da capa e continuando o que ele começou. A Bíblia diz que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Nós somos apenas participantes, coadjuvantes do que Deus está fazendo. E Deus está convocando um povo. Deus está convocando um povo. O nome da conferência foi seguidor. Não, irmãos. Deus está dizendo: quem vai ser meu seguidor? Quem vai seguir os meus ungidos? Quem vai me servir com inteireza de coração? Quem vai plantar a vida em coisas que vão redundar na eternidade? Tem muita gente só analisando, até mesmo os profetas. Eliseu, tu está chateando Elias, ele vai partir. Irmãos, Eliseu sabia o que queria. Eu deixei muita coisa boa e importante porque eu descobri outras melhores e superiores. Elias percebeu que Eliseu queria coisas superiores. Uma grande mulher de Deus na década de 70, ela disse: o Espírito Santo, a unção, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Não é dinheiro, não é posição, é a vestimenta, o poder de Deus, é a capacidade divina e a possibilidade de sermos instrumentos de Deus para a nossa geração. A
Bíblia diz em Atos 13 que o Senhor achou Davi, homem segundo o meu coração. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós temos que nos tornar pessoas segundo o coração de Deus. Agora você pode ficar indiferente. Eu não estou dizendo que vai perder a salvação, mas você não vai ter o privilégio de experimentar a graça e o poder de Deus através da sua vida, tocando outras pessoas, e de construir tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E Deus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel. Que bom que você não foi ligado nas seduções do mundo. Que bom que você se interessou pelo meu plano para a sua vida. Que bom que você se desembaraçou e teve como preciosa a unção que eu tinha para a sua vida, seu ministério, para a igreja que você participava. Só levanta as mãos. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Eu declaro que tua unção está vindo. Só por falarmos, há uma unção vindo. Jesus, Ele liberou o Espírito Santo, mas o Senhor tem unções especiais. Eu declaro uma graça, uma unção fresca para essa igreja, que trará crescimento, edificará pessoas, multiplicará o número dos discípulos. Essa igreja não vai ser uma simples igreja. Essa igreja vai ser uma igreja que vai fazer a diferença. Vai testemunhar as obras de Jesus, o caráter de Cristo nessa região. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Oh, aleluia. Você é grato por esse tempo, Pai, obrigado. Vamos encher de gratidão esse lugar. O apóstolo Paulo disse em Efésios que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um dia eu desejei a unção de pastor Bud. Eu desejei muitas unções e Deus me compartilhou. Mas hoje eu vivencio coisas e lugares e ministrar nas nações que eu nunca planejei. Portas se abrindo. A unção, quando está na sua vida, portas se abrem. Eu declaro que portas vão se abrir nos seus negócios, no seu trabalho, em coisas que você faz. A inspiração divina vai estar na sua vida. A Bíblia diz que Jesus achava graça diante de Deus e dos homens. Até quem não conhece Deus vai com tua cara e vai dizer: eu não sei porquê, mas eu quero te favorecer. Me dá um amém, irmãos. Olhe para alguém perto de você e diga assim: coisas sobrenaturais vão acompanhar sua vida, sua história, sua família e seu ministério. Temos uma canção para cantar? Canta. Oh, fica de pé, irmão.